Eu quero saber o que é o agente provocador, que a gente não deu uma folhada, e quem que você mexe com qual tipo de hipocrisia, porque hoje a gente tem várias, né? O cara que quer ter razão na era da pós-verdade. Você toca nesse assunto? Então, a gente toca nesse tipo de assunto, sim. Assim, o título, o agente provocador, é porque o Taquari, ele sempre me chamou de agente provocador. Essa é uma expressão que tem uma origem, digamos assim, um berço, né? É uma expressão que vem da França e era usado lá nos anos 60, 70, para o sujeito que era agente soviético. Tá. Né? O que não significa que eu seja agente bom, vai saber. Hoje em dia a gente tem que deixar tudo claro. Deixar muito claro. Que é o agente soviético que estava lá na Europa Ocidental, difundindo as ideias soviéticas, provocando discussão, criando problema, causando, como se fala hoje. E aí ele sempre me chamou de agente provocador, então ele deu o título do livro. O livro a gente passa por questões de comportamento, de consumo. A gente passa por questões sobre, por exemplo, como é difícil no ambiente do pensamento público, incluindo o jornalismo, você não ser de esquerda. Certo? Que há uma patrulha ideológica muito grande e que isso faz com que muitas vezes a discussão seja pobre, a informação seja pobre, excessivamente enviesada, como isso já vem da própria faculdade, que é um ambiente que eu conheço bem, porque vem mesmo, né? Esse viés já vem dos próprios cursos de comunicação. Professores, né? E uma situação em que se você não, digamos assim, não dança conforme essa música, você é aluno ou você é professor, você fica mal, né? Sim. Você falar pertencimento também, né? Você não faz parte da turma. Fora da turma. Você não, assim, inclusive quando você fala de estrito senso, né? Mestrado, doutorado, você pode não conseguir fazer o projeto que você quer. Se você não dançar conforme a música, né? Sim, sim. Mas a gente também fala de literatura, né? A gente fala de literatura russa. Dostoiévski aqui, né? Onde eu tô tem que fala de religião, né? de Deus, né? Isso mesmo. Falamos de religião, falamos de Deus. Falamos do Brasil, né? Falamos daquela ideia de que se a imprensa não é de oposição, ela é um armazém de secos e molhados. Né? Uma ideia na verdade, pelo que eu vi aqui, pelo que eu folhei, né? Ele fala sobre tudo isso que a gente está discutindo hoje em dia. Né? Essa é a intenção. Toda a discussão. Essa foi a intenção. O Taquari conversou comigo no final de 23, começo de 24, fez uma proposta, olha, queria te entrevistar, porque uma série de tópicos que a gente discute, inclusive no Jornal da Cultura, na coluna da Folha, em todos os lugares que eu vou, e fazer uma entrevista longa, isso durou um ano, né? Foi um ano de conversa, assim, basicamente mensal, e depois vamos transformar no livro. Eu topei o projeto. Então, ele fez as perguntas e eu fiz as respostas. Entendi. E, pô, você é um cara que manda muito bem, mas ele escreve muito bem também, né? Ele escreve claro, escreve gostoso. É jornalista. Tá aqui, ó. Pode comprar para você. Formação. Para depois você poder discutir aí. Que a turma gosta de discutir, né? Isso faz parte do ser humano, né? Tentar ser o melhor a gente deve ter descoberto isso na pré-história, né? Ficava lá ao redor do fogo, batendo boca, fazendo bullying, né? Contando mentira. E até hoje, assim. Tá no nosso DNA. A vida fica mais divertida, assim. Exatamente. Né? Que é o que que eu estava discutindo hoje, né? Porque todo mundo quer o Bauman que falava isso, né? Que fala que a única certeza hoje em dia que a gente tem que ter é a incerteza das coisas. Sim. Então as pessoas agora estão com o Trump. O Trump fez isso e agora o que vai acontecer aqui? É a incerteza das coisas que a gente tem o mundo está vivendo assim, né? Então, se você vai para a filosofia antiga, né? Bom, a filosofia já nasceu na Grécia, como todo mundo sabe, mas tinha uma escola específica que foi batizada de ceticismo, né? Uma expressão que todo mundo conhece, que significa na origem você examinar o mundo, as teorias, e essa escola, o resultado que ela traz é a ideia de que quando você aumenta o repertório e compara versões e teorias, você sempre encontra incerteza.
Né? Então, se você transfere para hoje, quando você tem um monte de informação boa, ruim, um monte de comentário, alguns absurdos, às vezes outros nem tanto, pode produzir incerteza mesmo, insegurança, dúvida constante. Daí chega na pós-verdade, que se falava alguns anos atrás, né? Como expressão, quer dizer... E aí, mas o que acontece também nesse universo é que a incerteza, o Bauman bem sabia disso, a incerteza é meio insuportável, né? Claro. Ninguém consegue conviver. O cérebro o tempo todo não rola. Você quer descobrir. E o líder político, ele usa muito essa ferramenta, né? Da incerteza, do medo, porque daí você vai confiar nele, né? Que vai supostamente resolver o problema. Você precisa delegar o seu boleto, né? Quem vai te salvar numa guerra. Né? É isso mesmo. E nisso daí, no mundo de redes sociais como o nosso, a tendência é o populismo aumentar, né? Você ficar, aumenta, porque vira tudo lacração. Então o cara começa a lacrar e aí ao mesmo tempo ele está observando as pesquisas, certo. Se a aceitação dele está baixando, se está subindo, e se ela está subindo e está identificado com uma efeméride específica, algo que está acontecendo, como a história do Trump, da tarifa, se está subindo, então eu vou aumentar nesse caminho, que exploda tudo. Exatamente. Porque no final do dia você quer ganhar a eleição. É isso aí. O objetivo é se manter no poder. Se manter no poder. Por que você falou em lacração, por que as pessoas hoje em dia elas estão acostumadas, e talvez seja por isso, só pelo fato de lacrar por lacrar, a se doer pelo outro? Eu vi um amigo comediante esses dias aí, ele fez uma piada com um cara preto na plateia, o cara ficou de boa e a moça branca foi lá se doer pelo cara. A gente vê o Léo Lins, a mesma coisa, né, que foi condenado aí. Ele faz piada com pessoas com deficiência e muitas dessas pessoas estão no show porque encontram nas piadas dele um alívio para aquela dor. Isso ele fala e as próprias pessoas falam. E às vezes a pessoa que não tem uma deficiência ou a pessoa não é preta, ela acaba se doendo pelo outro, e isso por conta de piada. Por que as pessoas tomam essa postura até no momento que dizem, você não tem lugar de fala, e elas não têm, mas para proteger elas têm? Por que é a lacração pela lacração ou tem alguma questão filosófica por trás disso? Nesse caso específico, inclusive de uma menina branca a se condoer com uma piada que é feito com um rapaz negro que está na plateia, a gente já sabe, por exemplo, que o próprio vocabulário desse assunto hoje ele já é perigoso, né? Tanto que é muito comum a gente simplesmente evitar usar determinadas palavras. Mas eu acho não, é bastante claro que quando alguém faz isso, é uma prova de pureza ideológica. Eu sou puro, eu me condoo. Sinalizar virtude. Exatamente isso. E nesse caso que tem a ver com raça, muitas pessoas que são brancas saltam na frente para querer provar, olha, eu não sou racista, tá? Sim. Eu tenho consciência, eu sou legal. Então o que acontece é que digamos assim, a moral pública sempre foi muito alimentada por formas de hipocrisia, farisaísmo, como falava Cristo no Evangelho. Quer dizer, essa tendência de você ficar, como se fala em relação ao período de Cristo, que eu lembrei por acaso, parece que eu estou pregando, né? Mas não estou pregando. Bonito. Daqui a pouco vamos falar que o Pondé é pastor, Sim. né? Então, assim, o tipo de gente que ficava na esquina em Jerusalém rezando para que todo mundo visse pra aparecer, que ele estava rezando, que portanto ele estava em dia com a lei, portanto ele estava em dia com os sacerdotes, e quando você devia rezar, então, em casa. Não precisa ficar mostrando. Sim, mas é o que você chamou de sinalizar virtude. Então, em várias áreas isso acontece hoje. Sim, né? tudo. E para você, de repente, inclusive, mostrar que você está em dia com todas as teorias progressistas, que não há o que desconfiar de você, quando, na verdade, no mundo do politicamente correto, e o politicamente correto que é esse assunto, o politicamente correto é uma espécie de farisaísmo. Uma espécie de hipocrisia organizada. Mas no mundo do politicamente correto, a paranoia corre solta.
Porque qualquer pessoa, de repente, pode acusar você de alguma coisa que você falou há 50 anos atrás, Mas uma isso frase. Isso é meio criar uma cobra, né? Porque a partir do momento que você faz isso, uma hora que você foge uma vírgula daquela cartilha, todos os dedos vão contra você ali. Claro, porque o politicamente correto é uma forma de totalitarismo em relação ao pensamento, à linguagem, e se transforma, na realidade, numa arma de mercado, numa arma de destruir carreira, de ocupar espaço, de dificultar a circulação de certas pessoas, né? E claro que falta de educação está em todo lugar, né? Sim, então, mas o totalitarismo está nas duas vertentes, né? O totalitarismo está dos dois lados. A esquerda e direita? Ah, com certeza. É que a gente está acostumado a pensar, por exemplo, quando a gente fala em totalitarismo, a gente pensa no fascismo, no Mussolini, tudo para o Estado, tudo dentro do Estado, nada com o Estado. Da onde vem a ideia de totalitarismo mesmo. O que eu estava dizendo é que, assim, o politicamente correto, enquanto tal, é uma teoria que tende a produzir cerceamento do pensamento, Sim. Seja na imprensa, na mídia, seja na sala de aula, porque inclusive as pessoas ficam com medo. Isso. Por exemplo, você, um aluno, você está discutindo uma coisa, não fala nem o professor. É uma censura. É uma censura. É uma censura sutil. E que Sim, hoje já virou né? juridicamente correto. Sim. Você pode ser processado. Então, Exatamente. Então, mas aí, que você fala no livro, que é o cala-boca jurídico. Sim. Tem essa censura que é sutil. Você fala, opa, eu não vou falar isso porque eu não sei se eu Aí vou... vira autocensura. Então, tem essa censura que a gente está vivendo e tem também o cala-boca jurídico que o cara vem lá e fala, ó, eu quero o X porque você me falou e processa, isso. E processa. Né? Isso. No Brasil isso é um mercado. É uma indústria cada vez maior. É. E é muito sério, porque muitas vezes esse cala-boca jurídico, ele funciona, não é nem no sentido de chegar ao processo final, mas no sentido, isso funciona muito com jornalista, inclusive, isso funciona no sentido do cara ter que contratar um advogado, que será caro, certo? Então ele já toma porrada. Sim. Ou seja, a intenção é ferir o sujeito no bolso, Sim. né? Como você falava há pouco, assédio dos carros, jurídico, né? Sim. como que bate no bolso. Então é bater no bolso para a figura pensar, olha, se fizer de novo, vai gastar essa grana de novo. É louco, Isso funciona maravilhosamente bem, porque quem é que tem dinheiro sobrando? E dá São o as recado. 4 pessoas. E dá o recado para quem também se comunica daquela forma. Pensar e repetir o mesmo tipo de pensamento. Pendurar a cabeça em praça pública. Então, mas aí, eu acho que a primeira atitude da ditadura é censurar a imprensa. Ah, sim. Né? É a primeira... Sempre. É a primeira, né? Sempre. A primeira é censurar os veículos, né? Você tem que censurar a imprensa, censurar quem trabalha com a palavra pública. Isso. Né? Que é o que está sofrendo hoje em dia. Você sofre isso? Se eu sofro esse tipo de censura? Não, se você sofre... Porque você é um cara que você fala... Chuta o balde. Aqui ele chuta o balde, que é a tua opinião, né? Isso aqui, esse livro inteiro é uma entrevista, é a sua opinião. Eu sempre escrevo o que eu penso, né? E é claro que eu já corri todo tipo de risco. Até hoje eu sobrevivi, né? Mas, assim, por exemplo, eu muito dificilmente, seja no programa Linhas Cruzadas TV Cultura, seja na coluna da Folha, ou quando eu venho a eventos como esse de vocês, o programa aqui, eu sempre tomo cuidado no uso de palavras. Eu aprendi. Né? A gente sabe que tem determinados termos que você simplesmente não deve falar. Porque mesmo que você fale no contexto X, facilmente com os cortes hoje em dia, aquilo pode virar menos X. Exato. Né? Então, sofro, como muitos colegas, no sentido de ter que tomar cuidado com a forma como você escreve. E eu percebi... ao longo desses, sei lá, 17, 16 anos quando eu comecei na Folha, sistematicamente na Ilustrada, eu percebi a piora do ambiente. A piora nesse sentido aí. Há 15 anos atrás, a circulação da ideia era mais solta. Sim. No ambiente Hoje, pessoal, então, você não estava falando Eu estou falando no mundo do trabalho. No mundo da imprensa, da mídia. Mas você não piorou a redação. Piorou muito. Então, mas você não... Eu acho que teve um momento que a gente teve liberdade ampla, foi quando caiu o muro.
o Muro de Berlim, ele representou aquele momento, todo mundo discutia qualquer coisa. Sim. Você podia discutir qualquer negócio, não tinha censura, não tinha nada. Era um mundo que a gente falou, nossa, vai ser muito bom esse mundo. Na virada do era 80 o Steve pro Wonder 90. tocando Black and Ivory, que eram as teclas do piano, e falou, acabou o racismo. Agora vai. Nossa, o mundo vai ser bom. A gente, nossa, a evolução do ser humano, nós estamos evoluindo. O que a gente descobriu agora? Que tá pior do que era. Meter um muro na Mas será que tá não pior? Não O é. ser humano não evolui, cara. Nesse sentido aí, quando eu digo, é claro que o que eu estou falando não é um enunciado científico, porque não dá para testar nem sim, nem que não, né? Mas quando você olha ao longo da história, a gente resolve uns problemas aqui, estoura outros lá, a gente repete determinados erros, né? E a prova de que isso continua assim é porque a gente continua precisando de advogado. Não, mas então, mas Sempre. você não acha... Um bom advogado. Cada vez mais, né? Ô Pondé, mas você não acha que também a perspectiva que a gente tinha era do mundo ser muito melhor? Sim. Quem viveu aquilo naquela Sim. época achou Pós-guerra. isso. Sim. Né? Hoje em dia, a gente vê que está voltando Guerra Fria, está voltando... Guerra, está voltando Voltando guerra guerra né? mesmo. Voltando guerra. Gastando mais dinheiro com armamento na Europa, investindo em armamento. É claro que assim, você teve depois da Segunda Guerra os chamados 30 anos gloriosos, né? Que é o período em que a Europa Ocidental enriqueceu, inclusive com dinheiro americano, porque os americanos tinham um impasse. O impasse era como impedir que a Europa Ocidental bascule do lado soviético. Porque a maior parte dos intelectuais, jornalistas, na França, por exemplo, a gente conta nos dedos quem não era de esquerda. Era de esquerda, entendia, inclusive a população sofreu muito, então tinha aquele discurso que o socialismo soviético cuida das pessoas. Então, a Europa Ocidental, com dinheiro americano, teve que produzir riqueza e bem-estar social para barrar o risco soviético. Isso deu numa Europa rica, com garantias sociais importantes. Que é mais ou menos o que o Trump está fazendo, não é? O Deus é a democracia. Isso. Oi? É isso mesmo. Então, eles usam a democracia como... Então, por exemplo, o Trump ele fala, não, o Brasil não está indo para o lado democrático. É o que o Trump está falando agora. A carta dele é baseada nisso. Só que, pô, a Arábia também não tem nenhuma democracia. Tem bons negócios. Tem business. Tem business. O próprio Brasil com o BRICS com o Irã também não tem democracia. Aí você fala, não, o Brasil... Nenhuma. Então você fala... Nem na Rússia. Nem na China. Aí você fala, pô, então não faz sentido o que esse cara não faz falando. mesmo. Quer dizer, não faz então mesmo. Ele tenta enganar a gente, né? E a gente se engana, né? A gente se engana. Eu acho que o que está acontecendo, assim, é uma hipótese meio absurda no sentido que é meio radical, mas eu tenho minhas suspeitas de que a espécie sapiens é meio louca mesmo. Sempre foi, sabe? Mas o ambiente continha, porque era muito difícil sobreviver ao longo da pré-história, da história. Agora a gente se põe a falar, todo mundo, então vai ficando óbvio, como vocês dois pontuaram. O Trump fala a favor da democracia no Brasil, e no entanto ele faz business com um monte de país que é democrático. O Brasil, o governo Lula especificamente, se vendeu e se vende como defensor da democracia, e no entanto defende países que têm regimes teocráticos, ditadores. Portanto não é coerente nem um pouco, e não é mesmo. E as pessoas aderem, então, aqueles que acham que o Trump está defendendo a democracia no Brasil, aderem ao Trump. Aqueles que acham que tudo que Lula fala é santo e verdade, aderem a Lula e a defesa do Irã. E, no caso do Brasil especificamente hoje, existe uma disputa pela ideia de democracia que chega a ser absurda, né? Porque, ao mesmo tempo que bolsonaristas se falam defensores da democracia, petistas se falam defensores da democracia, e o fato é que a palavra democracia é uma palavra que surgiu no uso que a gente conhece em Atenas, para se referir ao governo do povo, que era uma assembleia que os atenienses tinham, e que foi duramente criticado por Platão, né, porque degenerava em demagogia, e depois a democracia, mais a época moderna, vai se constituindo, mas a democracia é uma palavra que é traduzida por governo do povo, mas que quando passa da palavra à realidade empírica, como a gente fala, ao mundo real, aí tem todo tipo de confusão.
Então, mas o Platão sabia. E ó, a democracia funcionaria bem se nós aqui, sentados nessa mesa, definíssemos todos os conceitos e levássemos para o nossa povo. democracia. E aí já se perdeu. Aí já se perdeu. Essa é ditadura.